Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal do Pura Física. Se tu tá aqui para assistir a aula de condução e tu quer aprender como usar a equação de Fourier, que é aquela equação que caiu recentemente no Enem de 2019, tu veio pro lugar certo. Aqui no canal as nossas aulas são sempre direto ao assunto, sem enrolação. Mas antes eu queria te pedir para te inscrever no canal, porque a tua inscrição ajuda muito o projeto do Pura Física a continuar postando videoaulas gratuitas. E se tu quiser conteúdo exclusivo, listas de exercícios, apostila, mais de 1.500 questões resolvidas em vídeo para tua preparação para o Enem e para o vestibular, vai dar uma conhecida na plataforma do Pura Física, no purafísica.com.br. A gente tem diversos planos para tu assinar, escolhe o que é melhor para ti, a gente está lá te esperando. Vamos lá para a nossa aula de condução de calor. São 3 os processos de transmissão de calor: condução, convecção e radiação. Nessa aula aqui a gente vai ficar focado na condução de calor, que é aquele processo que, por exemplo, está ilustrado aqui na primeira figura, em que tu bota uma barra de algum material, pode ser algum metal, tu bota uma barra de algum material no fogo, aquecendo por uma ponta, e tu não vai queimar a tua mão imediatamente. Vai levar até um certo tempo para que o calor que está sendo transmitido por essa região, localizado na ponta esquerda da barra, se transmita até a tua mão. E esse processo de transmissão desse calor ao longo dessa barra, ao longo desse corpo, é o processo de condução. Como é que ele acontece? Para a gente entender como é que ele acontece, a gente tem que analisar microscopicamente o que está acontecendo com as partículas do corpo. Porque quando a gente insere calor, quando o calor entra aqui pela ponta da barra, a gente aquece uma ponta da barra, naquela ponta onde a gente coloca a fonte de calor, a temperatura começa a aumentar. Aumentar a temperatura é aumentar a agitação das partículas. Essas partículas, ao se agitarem, elas vão começar a transmitir a agitação para as partículas vizinhas. Vocês podem ver que as partículas que estão próximo aqui da chama, elas estão mais agitadas e conforme eu vou andando para a direita, as partículas vão ficando menos agitadas. Só que essa agitação vai acabar se transmitindo, porque uma partícula vai acabar colidindo com a outra, e aos poucos a temperatura vai aumentando ao longo da barra como um todo. Então vai chegar um ponto em que a temperatura aqui na mão da pessoa vai aumentar. Se for uma barra metálica, por exemplo, vai chegar um momento em que ela não vai mais conseguir segurar a barra sem se queimar. Então, o processo de transmissão de calor por condução funciona desse jeito. As partículas começam a se agitar numa região localizada do corpo, onde está em contato direto com a fonte de calor, e essa agitação vai sendo transmitida partícula a partícula até que ela se expanda para todo o corpo. O que é importante ressaltar sobre o processo de condução, que primeiramente é bastante óbvio que ele não acontece no vácuo, porque eu preciso das partículas. O vácuo não tem partícula, não tem matéria, e com a ausência de partículas, eu não tenho como transmitir via agitação esse calor, essa energia. E outra coisa bastante importante sobre o processo de condução é que ele é um processo que predomina nos sólidos. Ele também acontece nos líquidos e nos gases? Acontece. Mas nos líquidos e nos gases, a convecção desempenha um papel mais importante do que a condução. Então ele é um processo bastante característico dos sólidos, até porque na convecção, nos sólidos não acontece convecção, não é possível acontecer convecção nos sólidos. Então no sólido o calor acaba se propagando por condução, por isso ele é um processo de transmissão de calor bastante característico dos sólidos. E agora a gente pode pensar o seguinte, o quão rápido o calor vai chegar na mão da pessoa, quanto tempo vai levar para que esse calor se transmita até a mão da pessoa, percorra o comprimento dessa barra. Essa resposta depende de alguns fatores. E é investigando esses fatores que a gente vai entender a equação do fluxo de calor, que também é conhecida como a equação de Fourier. Bom, vamos começar entendendo o que é fluxo de calor. Se eu for pensar em fluxo de calor, eu estou querendo entender o quão rápido o calor que eu estou transmitindo nessa ponta da barra vai chegar lá na mão da pessoa. Então, fluxo que a gente define pela letra grega φ, é simplesmente a quantidade de calor que é transmitida por essa barra num determinado intervalo de tempo. Isso é fluxo. Tá? Vamos usar unidades do sistema internacional para definir aqui. A gente sabe que calor a gente mede em joules no sistema internacional. O intervalo de tempo a gente mede em segundos, então o fluxo de calor é quantos joules por segundo essa barra
está transmitindo de energia de uma ponta até a outra. Agora que a gente entendeu o que é fluxo, a gente vai construir a equação de Fourier, que vai nos dar uma luz, que vai nos fazer entender que características, que propriedades desta barra, desse corpo que está conduzindo o calor, que características desse corpo afetam o fluxo de calor. Então, para a gente entender a lei de Fourier, olha a figura que tem aí na tela. Eu tenho uma barra de uma determinada área A, de um determinado comprimento, que eu estou chamando de D, entre duas temperaturas, que eu estou chamando de T1, a temperatura maior, e T2, a temperatura menor. Primeira coisa, vamos pensar. Quanto mais comprida for essa barra, pensa que tu está colocando no fogo uma barra curtinha e tu está colocando no fogo uma barra mais comprida. Qual é a barra que vai transmitir o calor mais rápido para a tua mão? Com certeza é a barra mais curta, a barra de menor comprimento. Então o comprimento tem um efeito inverso no fluxo de calor. Barras mais longas diminuem o fluxo de calor, barras mais curtas aumentam o fluxo de calor, por isso que a distância D da barra é importante para o fluxo de calor. Outra coisa importante para a intensidade do fluxo de calor é a diferença de temperatura. Se as extremidades da barra estão em temperaturas muito próximas, muito parecidas, o fluxo de calor vai ser menos intenso. Inclusive, se as temperaturas das extremidades forem iguais, se T1 fosse igual a T2 aí na figura, não teria fluxo de calor nenhum. Agora, quanto mais diferentes forem as temperaturas, quanto maior for T1 e menor for T2, mais intenso vai ser o fluxo de calor. Então, quanto maior for a diferença de temperatura nas extremidades dessa distância D da barra, mais intenso vai ser o fluxo de calor. Inclusive, esse conceito é o conceito de gradiente de temperatura. O gradiente de temperatura é justamente a diferença, a variação de temperatura que a gente tem ao longo de uma determinada distância D. Tá? E vocês vão ver que esse gradiente G, ele vai estar dentro da lei de Fourier, que a gente agora vai colocar na tela. Mas vamos antes pensar também que outra coisa que influencia no fluxo de calor é justamente a área dessa barra, desse corpo. Quanto maior for a área, mais calor vai poder passar simultaneamente. Então, quanto maior for a área, maior vai ser o fluxo de calor. E outra coisa que evidentemente influencia é o material. O material é caracterizado por uma grandeza que a gente representa pela letra K, que ela é chamada de coeficiente de condutividade térmica. Tá? Coeficiente de condutividade. Vou botar assim, só coeficiente de condutividade, tá? Para abreviar. Mas é coeficiente de condutividade térmica. Basicamente, essa grandeza caracteriza o quão bom condutor é um determinado material. Por exemplo, materiais que se propõem a ser isolantes térmicos, como o isopor, por exemplo, ou a roupa, né? Estou gravando essa aula em Porto Alegre, num frio aí de 12 graus, então eu estou com o casaco que tem um baixo coeficiente de condutividade, porque ele é para ser um bom isolante. Quanto mais baixo for o coeficiente, melhor isolante é o material. Metais, por exemplo, são materiais que têm coeficientes mais altos. Por isso que quando tu pega alguma coisa de metal na mão, por exemplo, tu tem a sensação de que esse material está mais frio, mas na verdade a temperatura que ele tem é a mesma temperatura do ambiente, se ele está em equilíbrio com o ambiente. É que ele tem uma condutividade térmica melhor, então ele rouba mais calor da tua mão se tu está segurando ele, então tu tem a sensação de que ele está mais frio, mas na verdade ele está simplesmente roubando o calor da tua mão com uma taxa maior, com um fluxo maior, porque o coeficiente de condutividade dele é maior. Então, claro, materiais piores condutores vão ter um fluxo de calor mais baixo, materiais que são melhores condutores tendem a ter um fluxo de calor mais alto. Organizando todas essas ideias na equação de Fourier, na lei de Fourier, a gente chega que o fluxo de calor φ, que é o calor dividido pelo intervalo de tempo, também pode ser escrito pelo coeficiente de condutividade K, diretamente proporcional, quanto maior o coeficiente, maior o fluxo, vezes a área desse material, dessa barra. Quanto maior a área, mais calor passa ao mesmo tempo, maior o fluxo, ainda multiplicado, pela variação de temperatura, pela diferença de temperatura entre as extremidades. Quanto maior a diferença de temperatura nas extremidades, mais intenso vai ser o fluxo de calor, dividido pela distância, tá? Dividido pela distância, que é o comprimento da barra, a distância que separa
as duas temperaturas, a maior temperatura da menor temperatura. Essa equação é a lei de Fourier. Essa equação aqui é a lei de Fourier. Vocês podem ver que o gradiente está dentro dela, né? Vocês podem ver que o ΔT sobre D é o gradiente, ele está aqui, né? Só vou destacar. Isso aqui é o gradiente de temperatura, mas vou deixar ele assim. Vamos colocar unidades, tá? Nas nossas unidades, a gente vai ter assim, a diferença de temperatura pode estar em graus Celsius, mesmo que a unidade do Sistema Internacional seja Kelvin. Área em unidade do Sistema Internacional, metro quadrado. Tá? A distância no Sistema Internacional, o comprimento da barra, nesse exemplo, seria em metros. O coeficiente de condutividade, o fluxo de calor, a gente já viu que é joules por segundo. E o coeficiente de condutividade térmica, ele vai ser dado em joule dividido por metro vezes segundo vezes grau Celsius. Essa é a unidade do coeficiente. Quanto maior for o coeficiente de condutividade, repito, melhor condutor é o material. Se tu quer construir uma garrafa térmica, alguma coisa que seja isolante, tu tem que escolher um material com baixo coeficiente de condutividade, como a lã, por exemplo, como o isopor, enfim. Pessoal, essa aí é a equação de Fourier que calcula o fluxo de calor por um determinado corpo. No caso aí, a gente usou de exemplo uma barra de comprimento D e área A, feito de um material com condutividade térmica K, em uma diferença de temperatura ΔT entre os extremos dessa barra. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula sobre condução de calor e equação de Fourier. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, deixa teu joinha. Se ficou alguma dúvida, larga aí nos comentários que a galera te ajuda. Precisa de mais conteúdo de física? Te inscreve no nosso canal para receber nossas atualizações e se tu quiser conteúdo exclusivo, dá uma visitada lá na plataforma do Pura Física. A gente tem preparação completa para a tua prova aí do Enem, do vestibular ou até mesmo para a tua prova do colégio. Estamos te esperando lá. A gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa. Falou!